está no ar mais um programa da Regina, cheio de atrações para você aí de casa. Bom, hoje a gente vai falar de moda. Você sabe como é que é o trabalho de um personal stylist? Hoje a minha parceira Dani Pereira vai nos contar. E a gente também vai viajar bastante pelo interior do estado, viu? Nós vamos te mostrar o caminho dos moinhos e te levar até uma cidade que preserva a língua e os costumes dos descendentes de pomeranos. Mas antes disso tudo, nós vamos falar de maquiagem com o meu parceiro também aqui, o Marquinhos Prestes. Vem pra cá, Marquinhos. Ó, querido. E aí, acabou de me maquiar, maquia todo o povo da Band aqui. E agora a gente vai falar um pouquinho de maquiagem, Marquinhos, porque sempre é uma dúvida para a pessoa se automaquiar. Tanto que tu mesmo dá cursos, por exemplo, de make, né? Claro, porque as pessoas têm essa coisa. Agora, eu acho que a dúvida principal é a questão do esfumar o olho. Sim. Né? A gente pode esfumar, por exemplo, o olho de dia e de noite? Pode. Durante o dia, sempre é recomendável que se faça com tonalidades marrons, né? Para deixar mais natural e dar uma altura para o olhar, né? E quando se trata de uma maquiagem mais à noite, no caso, sempre é importante que seja preto, né? Justamente porque pede mais glamour, né? O côncavo, que a gente chama, né? É sempre opaco. Tá? Bom, depois ele vai mostrar isso pra gente isso direitinho. prática, né? E na verdade, a gente passa, é uma dúvida que eu sempre tive, porque a menina modelo vai estar já maquiada com base e pó. Sim, preparada. Passa também no olho isso? O que a maquiagem, a base, o pó. Já, o olho maquia antes de esfumar? Não há necessidade, né? Você te prepara toda a pele normalmente, né? E a modelo depois só se bota os produtos que a gente vai trabalhar nos olhos, né? Eu vou mostrar ali depois, tá? Sim, porque as pessoas fixador de sombra e esses detalhes todinhos, né? Que é necessário para ter uma durabilidade na maquiagem, né? Sim, exatamente. E o esfumar, na verdade, é só no cantinho, né, Marquinhos? Só canto, tá? As pessoas às vezes acabam pecando, né? Porque elas acabam exagerando, né? Aí fica muito marcado, né? Perde a harmonia, né? Então, por isso que é importante a gente ter esses certos cuidados. O material adequado, claro, né? Claro, sempre. Estamos fazendo uma pergunta aqui, que o Rafa me passou, sobre se pode o olho bem destacado, bem forte, e a boca também. Não. O ideal não, né? É sempre o foco em um ou outro, né? Ou a boca bem colorida, né? Ou um olho bem colorido ou bem esfumado, né? A não ser que seja uma festa, um black tie, uma coisa assim pode usá-lo. Mas tem que ter sensibilidade para perceber. Tem que ter sensibilidade, o tipo de acessório que está usando, vestido, né? Cabelo preso, um penteado glamouroso, então todos Agora esses que a gente cuidados. falou de cores fortes no olho, eu acho que isso também é uma dúvida das pessoas. Antigamente a gente via mais, né, Marquinhos? Aquelas sombras azuis, verdes e tal. Hoje em dia a gente vê que ainda tem nos estojinhos. Quando é que a gente usa esse tipo de sombra? Olha, é muito de cada perfil de pessoa, tá? Eu costumo dizer que a mulher já é bonita, né? Então a gente tem que valorizar. Então usar as tonalidades pastéis sempre vai te deixar muito bonita, não vai comprometer os acessórios e as roupas que você está usando, né? Hoje em dia nós temos uma riqueza muito grande em termos de acessórios, as roupas são muito coloridas, então não se usa mais vestido azul, com sombra azul, não se faz. Não se rima mais Não isso. tem mais esse rima, né? Bom, Marquinhos, vou te convidar então para a gente ir para lá, porque a Cláudia já está a postos aqui. A Cláudia que é modelo da Labela, nosso parceiro, né? Obrigada por ter vindo, Cláudia. E o Marquinhos agora vai mostrar, vai tirar esse mistério da história do esfumar. Então, a Cláudia, só para a gente saber, já está com a pele pronta. Pele pronta, né? Fecha o olhinho, Cláudia, por favor. Aqui vamos passar um fixador de sombra, né? Ah, esse não é base, tá, gente? É fixador de sombra. Fixador de sombra, né? Para dar um... Para segurar bem a cor ali. Exatamente. O processo Se a gente poderia usar, de repente, se quisesse. Vou fazer uma tonalidade básica, como eu disse, né? Mas é opcional. Tem pessoas que gostam de usar a sombra rosa. Tem a que gosta de usar o azul, porque os olhos são azul. Isso é muito de cada cliente, tá? Tá, daí já passamos ali, preparamos, então com o fixador, isso, agora eu vou usar o globo móvel. Globo móvel, gente, presta atenção. Essa parte aqui, né? Como ele é morena, eu vou usar um levemente dourado. Tá, se fosse clarinha, a gente usaria que cor? Eu podia usar um champanhe, podia usar um preto também, né? Porque tem pessoas que gostam de usar preto mesmo. O Rafael tá pedindo o seguinte, que tu não te apresse e faça primeiro um olho, pra gente depois mostrar a diferença, tá? Bom. E depois o outro. Ai, o Rafael, acho que tá querendo maquiar, tá lá ansioso lá em cima. Mas tudo bem, como é que é, né? A gente tá aí pra isso.
Então vamos fazer um olho só primeiro, Marquinhos, pra gente ver a diferença. Aí. Ó, o cantinho, né, de fora para dentro. De fora para dentro. Sempre de fora para dentro. Ó. E a gente porque vai errar se for de dentro para fora, Marquinhos? Sim, porque vai ficar muito grosso. A gente tem que acompanhar essa altura aqui que vai o iluminador. Então nós temos que deixar um espaço que deixe extremamente natural. Ó. E tem que fazer uma coisa muito desenhadinha ou é mais assim, desestruturada? Não, é desestruturada, desculpa, para a parte de cima, né? A parte externa aqui precisa ficar sempre limpa, né? Então por isso que a gente tem que trabalhar com o pincel nessa região. Entendi. Aliás, o pincel é uma coisa, né? A pessoa, por exemplo, que tem em casa, que tipo de pincel que ela tem que ter para o olho mesmo, para maquiagem? Ela tem que ter vários tipos de pincel, começando para os chanfrados, né? Que faz o esfumado, ó. Aqui eu vou dar um toquezinho um pouquinho mais abusado, ó, para valorizar mais esse côncavo, porque ela tem pouca altura, né? Então... Entre, tu diz entre a parte alta e o côncavo. Pode abrir um pouquinho, Cláudia, por favor? Ali, ó. Olha ali, ó. Tem que ficar uma coisa para parecer o esfumado. Para que possa valorizar, né, gente? Então, isso é importante. Aqui eu borrei Marquinhos, eu vou fazer o seguinte, eu vou te deixar maquiando, tá? E a gente vai ver uma reportagem agora e tu vai ficar maquiando pra gente ver depois como é que ficou, tá? Muito obrigado. Bom, vamos falar agora um pouquinho de cultura milenar, né? Da cultura que é mantida aqui no Rio Grande do Sul. Descendentes de pomeranos preservam a própria língua e costumes num lugar com lindas paisagens. O repórter Felipe Peixoto e o cinegrafista Cristiano Melo foram até o interior de São Lourenço do Sul e conheceram imigrantes que se enchem de orgulho quando falam dos antepassados. Em meio a montanhas no sul do país, habitam os últimos descendentes de uma nação que desapareceu, a Pomerânia. Um povo de trabalhadores, mestres em tirar até do campo mais infértil o seu alimento e sua felicidade. Num terreno tão difícil, qual o segredo para dar certo? Os pomeranos. Nunca saí da agricultura. Você não troca essa vida por nada? Não, eu não. Não quero. Não troco. A maior herança preservada por estes imigrantes foi o idioma. A maioria é bilíngue, fala português e pomerano. Dona Gisela, de 82 anos, é um dos poucos descendentes que fala apenas a língua dos antepassados. Como a dona Gisela não fala português e eu também não falo pomerano, pedi ajuda para a neta dela, a Márcia, ser a nossa intérprete nessa conversa. Dona Gisela, você acha a língua portuguesa muito difícil? Moeder, hij wil weten of het Priaans vertellen zeer slim geweest is voor die. Ja, we bleven dan thuis van balen of zo. Wat doen we dan? O português para ela foi difícil, e então ela até ficou mais vezes em casa por causa disso. Ela não frequentava os bailes. As festas dos pomeranos são famosas. Os casamentos, por exemplo, geralmente duram 3 dias. A comunidade também gosta de se reunir em cafés coloniais, com muita conversa e jogo de cartas. Esse momento é especial para você? É sempre especial, é sempre da comunidade. Todos os pomeranos juntos e reunidos. A Pomerânia é uma região que hoje está localizada no norte da Alemanha e da Polônia, na costa sul do Mar Báltico. Por volta de 1860, parte dos moradores migrou para outros países, como Estados Unidos, Canadá e Brasil. As famílias rurais, os trabalhadores rurais, pomeranos eram muito grandes, não era incomum famílias com 10, 11, 12 filhos. E, de repente, começou a faltar terra e trabalho. Este advogado, que já viajou à Pomerânia para estudar a região, conta que o povoado foi dizimado depois da Segunda Guerra Mundial, quando os poloneses tomaram suas terras. Há historiadores que dizem que essa marcha para o oeste, para o território alemão, naquele inverno cruel, teria causado a morte de 500, 600 mil pomeranos. E foi, então, neste momento, em que a Pomerânia, como uma entidade política, desaparece. A cultura pomerana, que agora corre risco de desaparecer, tem mais de 1000 anos. Fotos de casamentos de décadas atrás ainda mostram um hábito antigo das noivas, casar com vestido preto. Alguns exemplares são preservados neste museu. Como os pomeranos foram servos do feudo, a primeira noite de núpcias da noiva tinha que ser obrigatoriamente com o senhor feudal. Então, em sinal de protesto, de luto, a noiva usava o preto.
foi em um tradicional casamento que Almira e Rudi se conheceram. As fotos antigas reavivam as memórias do casal, que está sempre de bom humor. Nesse casamento aqui, vocês começaram a namorar. Sim. A senhora lembra como é que ele puxou conversa com a senhora? Nós nem conversamos. Nem precisava começar. Nós começamos a namorar. Nós estávamos namorando naquele tempo. Ela aprendeu a costurar aqui no casco. Começaram a falar pomerano, eu não entendi mais nada. Vocês viram como é que eles são? Quando eles querem falar alguma coisa entre eles, eles falam em pomerano e eu não entendo, entendeu? Não entendi. Com mãos habilidosas, Dona Almira confecciona a estrela pomerana, artesanato tradicional feito de retalhos. E o casal sempre fez questão de falar pomerano com os filhos e netos. E foi assim que toda a família aprendeu o idioma. Tem orgulho de fazer parte da comunidade pomerana? Tenho. Por quê? Porque é uma das línguas que quase não se fala no mundo. A Aline até conseguiu um emprego neste ano graças ao saber repassado pelos avós. A dona da imobiliária precisava de uma funcionária que soubesse se comunicar com descendentes pomeranos. Então eu me vi na necessidade de precisar contratar alguém para fazer essa tramitação de dialetos, né? E junto com a língua, a Aline também aprendeu muitos valores. Eles me ensinaram a ter muita paciência pelos meus objetivos, a ser muito correta, a não desistir por nada. Atualmente existem 350 mil descendentes de pomeranos no Brasil. São cerca de 120 mil no Rio Grande do Sul, outros 150 mil no Espírito Santo, mais 30 mil em Rondônia, além de comunidades isoladas em outros estados, como Santa Catarina e Minas Gerais. Não há estimativa de pomeranos em outros países, porque os descendentes foram integrados a outras culturas e acabaram perdendo seus costumes. A gente está chegando aqui nos fundos da propriedade rural da família da Márcia, onde tem essa casa. Foi construída há mais de 100 anos, né, Márcia? Isso, mais de 100 anos. Quem que construiu essa casa? Foi o meu bisavô. Assim como os descendentes italianos e alemães, os pomeranos também foram perseguidos durante a Era Vargas. Uma história que a Márcia ouviu muitas vezes. Chegaram a cavalo, invadiram a casa de noite e retiraram os pertences, a roupa e armas. E aí, então, como eles falaram de novo que eles iriam vir pela segunda vez, eles já, para se prevenir, guardaram tudo dentro de um baú. E o baú tá por aqui? Tá por aqui, escondidinho ainda. Tá meio velhinho, mas ainda alguma coisa sobrou dele. E onde que esse baú foi escondido? Foi aqui nesse mato. Ali atrás. Matagal que tem aqui pro fundo, né? Que seria da propriedade da família. Aí eles iam lá, pegavam o que eles queriam e retornavam para casa. Falar pomerano também era proibido durante aqueles anos difíceis da década de 40. Fora de casa só podiam falar português. Podia, mas quem não sabe tem que ficar quieto. Sabia. E nessa época vocês falavam bem português ou ainda não? Não, quase não. O Alex, está schmeckt so gut, até op sich. Nos últimos anos, as escolas públicas das comunidades pomeranas do Rio Grande do Sul tentam fortalecer o vínculo com o passado por meio do ensino da língua. Eu acho importante por causa que isso foi trazido dos antepassados, né? Sempre falei, não vou acabar de falar, vou sempre falar, não vou me esquecer dessa língua nunca. O maior desafio é a escrita, já que o pomerano, em essência, sempre foi apenas falado. Acredita-se que este dicionário de pomerano português, com 16 mil palavras, é o único registro oficial do vocabulário. Apesar da proximidade geográfica com a Alemanha, as raízes linguísticas do pomerano estão mais próximas do inglês. Os anos se passavam e os nossos alunos estavam, digamos assim, com vergonha de serem considerados pomeranos, né? E aí, agora, de uns anos para cá, hoje, tu pode perguntar para qualquer um aluno aqui da Escola Martinho Lutero, eles têm orgulho de dizer que são pomeranos e valorizam a sua história. A vida de camponeses que os imigrantes tinham na Europa há muitos séculos ainda é preservada por aqui. Na cidade do Rio Grande do Sul, onde se fala pomerano regularmente, o índice médio de população rural é de 60%. Nesta propriedade, houve o resgate de um hábito antigo, a criação de gansos, uma das carnes mais nobres que existem hoje em dia. Quem cuida da criação é o seu Antônio, que usa o pomerano até para chamar os gansos. Ele come muita grama. Ele
de tardezinha e de manhã dando um pouco de milho para ele está satisfeito, passa o dia inteiro pastando. A carne de ganso é uma iguaria que na região custa cerca de R$ 80 o quilo. Restaurantes locais fazem pratos especiais com um ingrediente que já despertou a atenção de outros países. Tem cozinheiros que vêm da Alemanha para a região para resgatar os pratos típicos que ficaram perdidos. E aqui ainda é usado na casa do colono. Já a dona Marcilda prepara a tradicional cuca pomerana, uma receita que aprendeu com as gerações passadas. Ela já chegou a preparar 50 cucas em um só dia para um grupo de turistas. E a senhora não enjoa de comer cuca? Eu não gosto, né? A senhora não gosta de cuca? Não. Eu já gostei, né? Não gosto mais agora de tanto fazer, né? No pátio de casa, Marcilda também cultiva uma horta orgânica. Esse pepino a senhora colhe aqui na sua horta? Colhe na minha horta, né? Na minha horta, sem agrotóxico, né? É bem natural. Bem né? saudável. É saudável, sim. Tem muitos doces aqui lindos, né? Todos em compotas. O que é esse aqui? Esse é o tradicional doce de figo que a maioria do pessoal, né, tem que ter na mesa na ceia de Natal. É verdade, é lindo, né? Deve ser delicioso. Agora, eu vou pedir para o Cristiano mostrar o tamanho dessa cozinha. É a maior peça da sua casa, não há dúvida, É a maior né? peça da minha casa, sim. Isso mostra o seu amor pela culinária, né? A senhora fez questão de ter um espaço que nas grandes cidades, nos apartamentos, não existe, né? Não existe, né? Eu me sinto feliz aqui. Toda essa cultura milenar também se une pela voz do Arnildo, que apresenta um programa de rádio em pomerano. Eu faço aquilo ali para valorizar a cultura. Se eu não fizer, a rádio não fizer o papel dela, infelizmente vai morrer e vai ficar por isso aí. Expulsos diversas vezes de suas terras na Europa ao longo da história, os pomeranos aprenderam que a pátria deles é o idioma. Por isso, aqui no Brasil, o último reduto da sua cultura, lutam tanto para que a sua voz não silencie. Eu acho que o pomerano ele não vai desaparecer por causa do Brasil. Hoje a Pomerânia é aqui. Se depender de ti, o pomerano vai desaparecer ou não? Não, se depender de mim, não. Gente, bom, olha só, Marquinhos Prestes continua maquiando ali, né, a nossa modelo, já está fazendo outro olho ali, esfumando. Daqui a pouco a gente vai conversar de novo com ele, então, para ver como é que ficou e ver o resultado, né, também da Cláudia maquiada. Bom, mudando de assunto, você sabe o que é um personal stylist? É um profissional que pode ajudar e muito. Quem vai nos contar tudo sobre isso? Claro que é a minha amiga Dani Pereda, e eu sempre que vejo isso, Dani, essa frase, essa expressão, eu lembro de uma novela que tinha que ele não sabia dizer, ele dizia assim, personal stylist. É uma coisa difícil de dizer mesmo, mas assim, o que faz exatamente pra gente, pra quem não conhece ainda o trabalho de um personal stylist? Oi, Regina, tudo bom? Boa tarde. Boa tarde. Então, o trabalho do personal stylist, agora eu que me atrapalhei. Ele, na verdade, ele cuida da imagem da pessoa. Normalmente, o personal, ele é chamado, ele é procurado para assessorar uma pessoa quando ela tem algum evento, quando ela precisa de algo pontual, um pouquinho diferente do consultor de imagem e estilo. Mas eu ia te perguntar se era tudo a mesma coisa ou tem diferença? Tem um pouquinho de diferença, sim. Por quê? A consultora de imagem e estilo, ela cuida da imagem da pessoa como um todo. Então, é um processo de vários passos. Ele precisa entender a rotina da pessoa, quais são os hobbies dela, o que ela faz, qual a imagem que ela quer transmitir e por que ela está buscando uma consultoria. É muito normal pessoas que mudaram de cargo dentro de uma empresa ou que se tornaram mamães recentemente, que querem voltar com aquele ar de mulher, buscar uma consultora. Então, vai desde o passo do questionamento para conhecer a pessoa até o guarda-roupa dela. A gente faz um closet detox, que a gente chama, que é separado em 3 pilhas do guarda-roupa dela. Que a primeira são as peças que ficam dentro do teu closet, que são aquelas que te favorecem, que tem a ver com o teu perfil, com o teu estilo e com a imagem que tu quer passar. Pois eu ia te perguntar isso, assim, na verdade, a gente vê, às vezes, em canais fechados, alguns programas que transformam as pessoas, né? A pergunta é assim, tu pode manter o estilo da pessoa ou realmente, como tu disseste, a pessoa mudou de cargo, a pessoa mudou de empresa, a pessoa precisa mudar de imagem,
tu muda tudo. Limpa o roupeiro dela. Varia, acho que muito de pessoa para pessoa e em qual estado, situação ela se encontra. Porque muitas pessoas, às vezes, têm uma imagem muito distorcida de si. Muitas pessoas que, por exemplo, perdem muito peso ou que ganharam muito peso, ficam com uma imagem muito diferente delas. Então, por isso que esse trabalho da consultoria, ele é feito um pouco mais demorado, assim, para a pessoa ir se adaptando e se autoconhecendo, que nada mais é do que um processo de autoconhecimento. Então, muitas vezes a gente não muda o estilo pessoal, mas faz, sim, algumas adaptações, tipo assim... Pessoas que têm muito busto, às vezes não sabem como camuflar isso. Pessoas que têm muito quadril, às vezes também não sabem como dar uma disfarçada. E pessoas muito magras, às vezes, também têm problemas, assim, de autoestima, porque às vezes não conseguem buscar as roupas certas, então a gente ajuda muito nessa questão, assim, sabe? E aí, uma das partes da consultoria entra a questão do personal shopper também. Que a pessoa pode ter por exemplo, vai às compras com uma profissional junto. Isso faz com que ela economize dinheiro, economize tempo e que faça a compra consciente. E já que falamos em dinheiro, não é? Que é um assunto importante, o povo lá de casa vai querer saber isso. É um serviço caro, né? Chamar um personal. Até porque daqui a pouco a pessoa realmente precisa desse serviço, né? O que eu digo assim, eu acho que é um investimento que vale a pena. A pessoa investe nela mesma. Quando tu contrata ou vai atrás de um profissional, por exemplo, na área de advocacia, uma das coisas que tu vai observar primeiro em algum profissional dessa área, por exemplo, é como ela está vestida. E em muitas outras áreas. Então, assim, não é um serviço barato, mas ele vale a pena. Né? Tu sabe que eu acho que às vezes as pessoas têm um pouco de medo de mudar a imagem, né? Não te parece isso? Que daí a pessoa às vezes chama o personal, mas ela diz assim, mas isso aqui eu não quero deixar de usar, aquilo ali eu não quero deixar de fazer. Isso então, e aí é difícil convencer a pessoa? A gente vai fazendo, assim, alguns joguinhos. Por exemplo, tem pessoas que estão muito atreladas a algumas peças e que não valorizam. O meu trabalho é orientar. Eu não posso chegar e mandar ela nunca mais usar. Queimar a peça. Não até porque, na verdade, a pessoa tem que usar aquilo que ela gosta, que ela se sente bem. E eu nada mais faço do que uma orientação e eu tento, né, colocar ela na melhor posição possível. Mas é muito legal, às vezes, a gente mostrar fotos mostrando o que é certo e o que é errado, porque às vezes, como eu disse antes, ela tem uma imagem muito distorcida daquilo, né? Então é legal. Depois a gente vai mostrar, inclusive, né, de novo. Exato. Aí sim, quando a gente voltar para conversar aqui, a gente vai mostrar a questão do certo e errado, né? Exato. E as fotos. Agora, vou ali no Marquinhos de novo. E Dani, a maquiagem é importante também, né? Com certeza. Nessa hora de reformular Não, ela tem o poder de mudar completamente a imagem da pessoa, né? Eu sempre digo... a pessoa que fez a maquiagem, que criou a maquiagem, tem que ganhar um prêmio, porque... Obrigada por existir. Obrigada por existir, Obrigada é verdade. Por existir. O Marquinhos, porque a gente está notando, por exemplo, a Dani, né? É aquilo que tu falaste da mulher. A mulher tem que se destacar, valorizar os traços que são bonitos, enfim, mas não tapar, não esconder isso com maquiagem. Já foi o tempo, né, de fazer aquele reboco, como a gente dizia, né, no tempo, né? Hoje em dia, quanto mais natural, melhor, né? Uma boa base, claro, é importante hidratar antes, né? E fazer um olho básico. Né? A colega está muito bem maquiada, tá vai ser bonita, claro. É, né? Linda, né? E ela o olho pode, dela ficou muito bonito. Aí ela pode usar no ponto com cores, né? Com os acessórios, com a própria calça, que está com uma cor bastante forte. Então ficou extremamente harmonioso. E ficou bonito. Bom, vamos à nossa modelo aqui, a Cláudia. Aqui estamos já finalizando? Finalizando já esfumei o cantinho, né, e dei um levemente toque de escuro em cima do marrom, que eu achei que ficou muito natural, né? Então eu dei um levezinho. Isso depende muito da altura do côncavo, como eu falei, né? Às vezes pode ser totalmente marrom e às vezes pode dar esse toque um pouquinho do preto, que no caso foi feito, né? A sombra normal, usei a máscara para cílios, né? Delineei. Pois é, a máscara para cílios, Marquinhos, às vezes a pessoa também tem essa dúvida. Sim.
que é a questão assim, mas eu passo e não fico com o cílio destacado e bonito. É a forma de passar. A forma de passar. Quanto mais na raiz, mais os cílios vai ficar mais avantajosos, vai ficar mais volumoso, né? E existe muito no mercado hoje em dia vários tipos de máscara. Às vezes você pode usar 2 ou até 3 no caso, né? Para poder valorizar. Né? Passa um pouquinho pra gente ver como é que tu coloca... A máscara. Não, a máscara. Depois a gente passa o glossinho, que a gente vai passar um gloss nela. Olha para baixo. Eu sempre procuro passar e fazer essa curva. Ó. Tem que fazer essa curvinha. Tem que fazer e bater na parte de baixo, ó, porque senão as pessoas fazem e começam a passar só na pontinha. Então aí começa a pesar os cílios e acaba não valorizar. Ó. A parte de baixo é importante para dar uma valorizada. Ó, e ajuda a levantar o olhar, né? E na verdade ela já tem uns cílios ótimos, né? Sim, pra passar exatamente. Dá uma raiva. Outra coisa que eu apliquei aqui também foi o delineador, muito fininho, para dar um toquezinho apenas para valorizar a estrutura do olhar. Né? Não necessariamente o delineador tem que ter aquele rabicho, né? Não necessariamente. É uma coisa mais fashion, né? As pessoas estão usando diariamente também, né? A gente respeita o gosto de todo mundo, mas no caso aqui uma coisa extremamente básica, ela poderia estar indo trabalhar, podia estar numa entrevista, né? Esse é o processo, tá? Bom, vamos finalizar agora com um gloss. Tu vai colocar só gloss? Só um glossinho, tá? Poderia colocar um batom, tá? Porque também ela é uma menina, né? Exatamente, é jovem para dar um toquezinho mais natural, tá? E também o gloss, ele pode ser usado em cima do batom? Pode. Quando se trata no batom que ele não tenha brilho, né? É importante, as pessoas gostam muito de brilho, então acho para valorizar, né? Pode misturar bem, por favor, Cláudia, várias vezes. Ó, isso faz o formato dos lábios, né? A gente faz um pequeno acabamento, se necessário. Pode ser com esse pincelzinho aqui ou com um pincel normal de batom mesmo, né? Tá bom, Marquinhos, quero te agradecer demais. Obrigado. Quero agradecer também a Claudinha aqui, que veio, e a Labela, né, que nos cedeu ela, como sempre. Obrigada pelas dicas aí, Marquinhos. Obrigado. Bom, a gente vai para um rápido intervalo agora, mas já estamos de volta. Bom, já estamos no ar aqui, já pegou nosso papo. Eu e Dani conversando sobre certo e errado. Tem isso na moda? Tem certo, tem errado, e tem coisa que é errada e nunca vai ser certa? Com certeza, Regina. Principalmente quando a pessoa não sabe identificar o tipo de corpo dela e a imagem que ela quer passar, porque a cor também é muito importante. Saber usar a cor certa para valorizar e iluminar mais a pele, porque tem cores que às vezes te detonam. Bom, eu sei que tu separou umas imagens pra gente, a gente vai começar com a primeira aqui pra ver o que tá... Olha aí, ó, vamos lá. Aqui a gente tem, por exemplo, a mesma pessoa usando um vestido mais larguinho e já outro que valoriza o corpo dela. E dá pra ver, assim, o quanto a imagem é importante. Exatamente. Como a gente pode fazer algumas coisas para valorizar a pessoa, né? Porque às vezes a pessoa acha que como ela está acima do peso, ela precisa usar uma roupa que não marque. Que esteja mais larguinha. Só que assim, a roupa mais larguinha pode engordar a pessoa. Claro, vai virar assim do modelo da peça, mas essa percepção que as pessoas têm nem sempre está correta, porque se tu já está um pouquinho acima do peso e coloca uma roupa muito larga, tu vai parecer maior do que tu já está. Então tem que tomar muito cuidado com isso também. Bom, vamos para a próxima imagem, Rafinha? Aqui a Adele, um tempo atrás, e agora ela deu uma mudada significativa, exatamente, de visual, assim. Antigamente ela usava roupas que não valorizavam o perfil dela, o tom de cabelo era muito escuro e muito fechado, e ela não conseguia, acho que ela até tinha um pouquinho de vergonha, talvez, de mostrar e aparecer. Então, agora ela tá maravilhosa, sensacional. E assim, quando a pessoa sabe usar a imagem dela a favor dela, autoconfiança, segurança é outra, né? Então é muito importante a pessoa se sentir à vontade e confiante com a sua imagem pessoal. Que é o trabalho que a gente faz. O trabalho é mais com o eu da pessoa do que com a moda, né, no caso. Tu falaste antes das cores, né? Que a pessoa tem que saber valorizar. A gente tem uma foto aí sobre isso, olha aí, ó. Olha, aqui a gente tem ela usando uma blusa amarela e uma usando a blusa rosa. Pink, né? Exatamente. Olha como a amarela deixa ela mais amarelada. E já a rosa deixa ela no tom ideal dela. Parece até que quando ela usa esse tom de amarelo, ela fica assim com uma cara de doente até. Destaca todos os pontos que ela tem de
assim, que não são tão legais, assim. Ou seja, a cor pode refletir também na cor da gente. Com certeza. A gente tem tom de pele. A gente tem vários truques que ajudam a identificar qual o melhor tom e a cartela de cor ideal para o teu tipo de pele. Ô, Dani, vou te convidar agora, hora do almoço, eu sei que tu deve estar com fominha, que nem eu, assim. E aí eu vou te convidar para um passeio aqui, uma coisa maravilhosa, uma bela macarronada. Ai, Os que moinhos, gente, fazem parte da paisagem de países da Europa, como a Holanda, né, por exemplo. Mas vocês sabiam que aqui no interior do Rio Grande do Sul, eles já foram muito utilizados, importantes na produção de farinha? A nossa equipe de reportagem foi visitar uma rota criada para resgatar a história dos descendentes italianos que ainda preservam a produção de pães e massas. Foram as grandes indústrias dos anos 40, 50. Eles tinham que trabalhar dia e noite. E ele fazia um barulho. É uma obra de arte que não tem dinheiro que pague. Plantar, colher, moer, preparar o alimento e comer. Um ciclo da sobrevivência humana que durante séculos teve um personagem central, o moinho. Dentro desses casarões, o cereal se transforma em farinha. Todo mundo vinha aqui pegar a farinha, pegar o arroz, pegar tudo o que precisava, né? Moinhos centenários construídos por imigrantes italianos ainda estão em pé nas cidades de Arvorezinha, Ilópolis e Antagorda, no Vale do Taquari, uma região de serra no Rio Grande do Sul que fica a cerca de 200 quilômetros de Porto Alegre. Em alguns deles, a produção continua. Esse som bonito, o que é? Esse som é o milho que está subindo lá do depósito. É uma música, a música do milho, né? Na Itália, os moinhos normalmente eram de alvenaria, mas aqui as primeiras construções foram feitas com madeira, porque quando os imigrantes chegaram nessa região, havia árvores em abundância. Essas construções rústicas eram imponentes centros comerciais que permitiram o desenvolvimento de um povo corajoso, que conseguiu transformar terras montanhosas, difíceis de cultivar, em solos férteis para a produção de alimentos. Este moinho começou a funcionar em 1919. O pai do Adilar foi um dos proprietários. Hoje é o filho que administra o negócio, onde são produzidos 500 quilos de farinha de milho por dia. Na parede, ele mantém a imagem antiga de Santa Catarina, padroeira dos que trabalham com rodas. Essas pequenas vilas, a princípio, elas tinham que ter uma igreja e um moinho. Porque a fé, na dificuldade, os acompanhava. E o alimento era fundamental para a sobrevivência dessa geração de italiano que foi surgindo. O moinho também era ponto de encontro de brasileiros e descendentes de italianos. Aqui dentro do moinho tinha que se falar duas línguas. Tinha que se falar o português e o dialeto vêneto. Este moinho de concreto por fora e madeira por dentro funcionou da década de 40 até os anos 90. Há 10 anos, a família Facneto comprou a instalação e investiu recursos próprios para adaptar o maquinário e abrir o negócio. Se a gente for olhar por a questão de lucro, a gente fecharia as portas e não trabalharia mais, porque não vamos dizer que a gente está no prejuízo, mas não se ganha nada com isso. Na verdade é assim, ó, o que a gente está querendo manter aqui e ter realmente é a história. Antigamente, os agricultores da região traziam os cereais produzidos no campo em sacas, no lombo do cavalo ou em carroças. Hoje esse transporte é feito com caminhões, que descarregam toda a produção bem aqui onde eu estou. É a primeira etapa de uma técnica criada há mais de 2000 anos, aperfeiçoada pelos italianos e trazida para o Brasil durante a imigração. O cereal sobe até o alto do moinho em pequenos elevadores de caneca para ser jogado em um depósito. Depois, os grãos descem para serem triturados entre duas grandes pedras redondas, chamadas de mós. Esse moinho era mais movimentado antigamente. Não, pelo amor de Deus, isso aqui estava sempre lotado de pessoas.
Com o avanço da industrialização e a concorrência de produtos vindos de outros países, principalmente o trigo da Argentina, muitos moinhos brasileiros não conseguiram continuar funcionando. Este fechou as portas em 1980, mas os proprietários fizeram questão de mantê-lo em pé até hoje, para preservar a sua história e a de seus antepassados. O casal de donos mora ao lado do moinho. Volta e meia, seu Hugo e Dona Amabile entram no casarão empoeirado para renovar as lembranças. É um céu na terra. Por ser forte e está de pé. No armário, um caderno de vendas com mais de um século de idade. Então aqui nós temos uma data de 1915, né? Fazia o acerto de conta, né? Daí então, passava o risco aqui, né? No interior dos moinhos, muita madeira e pouco metal. Uma engenharia de encaixes, que o Dilson conhece bem. Quando era jovem, ajudou a construir 18 moinhos no Rio Grande do Sul. Foi uma grande tecnologia, inclusive, vocês veem que isso é só olhar pelas peças que tem aqui, sem engenharia, sem nada, é tudo a cabeça, sabe? Sem estudar, sem nada, quase que analfabeto. É uma arquitetura típica aqui da nossa região. Já temos moinhos restaurados e em vias de restauro. Também temos casas no interior, em parceria com empresas que querem restaurar e transformar isso numa rota extremamente interessante e importante para nós aqui. Este moinho, no centro da cidade de Ilópolis, foi completamente restaurado. A avó Merlim, de 88 anos, sempre foi vizinha do casarão. Tinha aquele barulho todo dia, porque ele trabalhava. Não lhe incomodava às vezes? Não. Uma indústria de alimentos e o governo gaúcho investiram quase 2 milhões de reais para restaurar o moinho de Ilópolis e construir no mesmo terreno o primeiro museu do pão do país e uma oficina de panificação para ensinar receitas a moradores da região e visitantes. A senhora aprendeu a fazer pão com quem? Com minha mãe. E a sua mãe aprendeu com quem? Com a avó. E a receita tem que fazer com amor, carinho. Esse tempero amor a gente não compra no supermercado, né? Não. As nonas, como são chamadas as avós em italiano, fizeram questão de me ensinar alguns segredos. Um deles é sovar a massa 100 vezes, desse jeito. 98, 99, 100! E depois teve um banquete. Tô me esbanjando aqui nos pães. Na verdade, o pão para nós é sagrado, é muito sagrado. Nos moinhos, o tempo gira devagar, para que as memórias continuem impregnadas nas madeiras e rodas de pedra. Eu sonho ainda hoje que eu estou trabalhando com meu pai, com meu avô. Tenho saudade. Me parece sempre que eu estou ouvindo ele, trabalhando. Mas aquele tempo não volta mais, né? E quando todos que conhecem a história já tiverem partido, os moinhos continuarão aqui, garantindo que nenhuma lembrança se transforme em pó. Não é voltar ao tempo, é você preservar a tradição. Tomara que a nossa juventude, que nossos adolescentes, continuem anos e anos e anos cuidando desse trabalho espetacular que os nossos antepassados vinham fazendo. Aqueles pães, Dani. Uma delícia. Engorda, né? Tem que comer com moderação. Gente, o programa de hoje está acabando. Um super beijo pra você. Obrigada, Dani Pereda. Obrigada. Tchau pra vocês aí de casa.